saber como eu tenho que estudar, quais são as características, as particularidades, o que eu preciso, gente? Eu preciso saber o nível de dificuldade da minha prova. Então, a gente vai fazer uma lição de casa aí. Então, quem tem condições de pegar um caderno, caneta, pega aí para a gente escrever um pouco. Depois compartilha aqui no chat, que eu gosto muito de conversar com vocês. Então, vai colocando as perguntas aqui, a gente vai conversando, porque a ideia aqui é uma troca, uma evolução. Não quero que você saia daqui com informação. Eu quero que você saia daqui com formação. Pronto para fazer diferente, agir e conquistar a sua aprovação. Beleza? Então, se está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu me chamo Débora, sou professora de exatas, uma especialista nas provas de medicina da VUNESP. Então, o que eu faço? Eu respiro VUNESP, gente. Prova de medicina da VUNESP, é isso que eu faço. Eu sou uma especialista nesses vestibulares que a VUNESP prepara. Então, simbora! Para eu saber como eu tenho que estudar, a primeira coisa que eu tenho que definir são as faculdades que eu vou estudar. Por quê, Débora? A faculdade que eu quero passar. Eu vou colocar que eu quero passar na faculdade A, B e C. Quando eu decido quais são as faculdades que eu quero passar, eu também vou saber, né? E eu vou entregar isso para vocês, o nível de dificuldade dessa faculdade. Mas para que cargas d'água eu tenho que saber disso? O nível de dificuldade, o grau, né? O nível que essa faculdade está, me fala muita coisa. Fala para mim o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, quais são os exercícios, o critério de correção, que é um assunto extremamente importante. Então, o nível de dificuldade fala muita coisa para mim. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Então, é com isso que eu vou me preocupar hoje. Nós vamos falar sobre isso. Então, olha só. A VUNESP prepara, gente, todo ano, 40 vestibulares. Exatamente. Então, ela prepara vestibular em São Paulo, na Bahia, no Sul. Tem VUNESP em Minas Gerais, em tudo quanto é lugar. Beleza, a VUNESP prepara 40 vestibulares. São 40 vestibulares iguais? Não. São vestibulares distintos, com características, com propriedades, com coisas específicas. E como que é feita esse vestibular? Quando a VUNESP ela é contratada para fazer o vestibular, ela passa... Qual que é a ideia da prova? Gente, qual que é a ideia da prova do vestibular? É selecionar um perfil de candidato para entrar naquela faculdade. Então, se você olhar, por exemplo, para os alunos que fazem medicina na FAMERP, eles têm um perfil parecido. Não iguais, mas parecido. É bem próximo. É claro que não é perfeito, essa seleção não é perfeita, mas existe ali uma certa semelhança. O Einstein não só faz uma prova para selecionar um perfil, mas também faz uma entrevista. Para quê? Para deixar mais próximo daquele perfil que ele quer. Então, o que eu preciso entender com isso? Que eu preciso entrar no perfil da prova que eu vou fazer. Então, não é só estudar. Estudar faz parte da sua preparação, mas não é só estudar. Eu tenho que conhecer qual é o perfil, qual é a característica, quais são as particularidades de qualquer faculdade que você queira. E essas particularidades, elas são feitas e distribuídas dentro dos níveis de dificuldade. Então, dentro da banca VUNESP, nós temos 3 níveis de dificuldade. O nível 1, o nível 2 e o nível 3. E dentro de cada nível, para quem está aqui, já me acompanha no Instagram há um tempo, sabe que dentro de cada nível tem o tipo A, o tipo B. Lembram disso que eu postei para vocês no Instagram? Quem não lembra, depois vai dar uma olhadinha lá. Dentro das faculdades níveis 1, eu tenho 5 perfis. Eu tenho A, B, C, D e E. Lembra? Aquele lá que tem 40 questões objetivas, dissertativa e redação. Aqueles que não têm questões dissertativas, nós temos perfis. Então, cada perfil tem um foco de seleção. Dentro da faculdade nível 2, a mesma coisa. Nível 3, a mesma coisa. Eu tenho perfis. Por isso que não são todas iguais. Então, tem lá, eu vou fazer prova nível 1. Eu posso estudar todas as provas níveis 1 para eu fazer? Não. Depende de que perfil que nós estamos falando. Tudo bem? Débora, mas eu vou fazer uma prova de cada nível, ok? O que é muito importante? Você conhecer isso. Você tem que saber o que é característica do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Simbora! Vou compartilhar e nós vamos conversar aqui, ó. Olha só, gente. Provas, nós temos 3 níveis. Vamos entender o que significa cada coisa agora. Nós temos as provas níveis 1, níveis 2 e níveis 3. Vamos entender o que é uma prova nível 1. Prova nível 1, uma das características das provas níveis 1 é ter uma questão objetiva. Objetiva é direta ao ponto. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu olho para a questão e eu sei exatamente qual é a matéria. Vou dar exemplos aqui. Questão de PA. Ele vai começar lá.
uma sequência de uma progressão geométrica ou aritmética, né? No caso, PA, PG. Pronto, já sei qual é a matéria. Ela é direto ao ponto. Não tem aquele monte de contexto, não tem aquele monte de informação. Então, provas níveis 1, elas são bem claras e objetivas. Sei qual é a matéria, sei onde está o comando ali, pum, eu faço. Qual que é a sacada de uma prova nível 1? Você tem que estar tão bem treinado para ela, para você conseguir fazer no tempo. Então, a sacada de uma prova nível 1 é aluno conseguir fazer no tempo. Isso tem que estar tão fácil para você, tem que estar tão rotineiro, tem que ser tão natural que você tem que conseguir fazer no tempo. Isso é perfil de nível 1. Então, o aluno que estudou para essa prova, ele tende a ir muito bem. Isso daqui, ó, raciocínio lógico aceito nas dissertativas. Coloca uma estrelinha depois nisso. Gente, prova dissertativa, critério de correção, é a cereja. Eu nem vou dizer que é a cereja do bolo, que dá a impressão que é o finalmente, mas não, é muito importante. Mas é a cereja do bolo, é o 80-20. Eu quero que vocês entendam o quanto isso é importante. A maioria dos candidatos que prestam vestibular, eles não sabem disso. Dentro das provas níveis 1, se você demonstrar toda a linha do seu raciocínio e ali respeitar o comando, você tende a conseguir boa parte da sua nota na prova dissertativa, que vai te dar super vantagem, tá? Então, isso é uma característica nível 1. E 70% da prova nível 1, olha o presente, 70% das provas níveis 1 é conteúdo básico. Conteúdo básico. Gente, coisa que se você dominar ali, domina. Débora, é possível passar em medicina com 70%? Depende muito da prova, se rodar a lista e tal. É difícil. Mas, poxa, acertou 70%, mais 10 de algo diferente, tem algumas faculdades que você já entra. Nível 1. Nível 2 e 3, não. Mas nível 1, você provavelmente consegue. Prova nível 2. Qual é a característica de uma prova nível 2, Débora? Interdisciplinar. Prova interdisciplinar significa o seguinte, eu posso ter conteúdo de uma matéria com outra, então eu posso matemática com física, física com química, né? Posso ter química com biologia, isso é interdisciplinar. Mas eu posso ter conteúdos interdisciplinares entre a própria matéria. Vou dar um exemplo aqui de química, que eu acho que é fácil de conseguir perceber. Eu posso ter uma matéria de calorimetria com dilatação e elétrica. Não é interdisciplinar? Não são disciplinas diferentes. Mas eu consigo envolver 3 matérias da mesma disciplina e isso é comum acontecer em provas níveis 2 e níveis 3. Aí, nós temos, ela é conteudista, então não basta só eu saber aí mais ou menos a matéria, eu tenho que saber um pouco mais. Então, olha só, nível 1, eu tenho aí o conteúdo base, beleza? Um pouco do básico aqui, né? Nível 2, eu já tenho que me aprofundar um pouco, né? Aí, nível 3, ou eu chego aqui, ou eu deixo a vaga para o meu colega. Chegou. Então, nível 3 aqui, ó, é para aluno que quer nível 3. É aluno que quer passar, que estudou para isso. Então nível 2, não. Nível 2, sim. Só que lembra, quanto maior o nível, mais complexo e mais difícil. Essa questão de difícil, gente, eu até falei um termo errado aqui, mas difícil não. Não existe uma prova difícil, existe uma prova que você não se preparou. Débora, mas prova da Unifesp é muito difícil. Não, você não se preparou para ela. Se você se preparar para uma prova da Santa Casa e fizer a Unifesp, não vai dar certo mesmo. Mas se você se preparar para a Unifesp, você consegue chegar lá competitivo. Então, depende de como você se preparou. Beleza? Então, nível 2 é mais conteudista. Critério de correção mais exigente e uso de âncoras. O que é uma âncora no exercício, gente? É onde eu vou fixar a minha resolução. É ali, aquele é o ponto de partida. Aquilo que vai indicar o meu caminho. Nível 2 usa muito isso. E claro, 60%, um número menor, né? Uma porcentagem menor de conteúdo base. Óbvio, né, gente? Débora, se eu souber só o conteúdo base, eu consigo passar numa prova nível 2? Com certeza não. Com 60% você não passaria em nenhuma. Vamos para o nível 3. Objetiva. Débora, nível 1 é objetiva, nível 3 também. Nível 3 não quer saber se você sabe interpretar, não quer saber se você é bom na leitura. Nível 3 quer saber se você domina ou não a matéria. É isso. Você sabe isso aqui ou não sabe? Então, ela é objetiva, só que ela é muito mais exigente. Então, o aluno que quer prova nível 3, ele precisa saber o que ele quer. Ele precisa estudar para aquilo. Então se eu treinar todas as objetivas de níveis 1, eu faço nível 3? Não, não faço. E se você treinar muito nível 3, você acaba confundindo algumas coisas de níveis 1. É por isso que você precisa saber o que você quer para você treinar exatamente o que você precisa. Critério de correção nível 3 extremamente específico, então eu tenho que conhecer isso, é decisivo para quem quer passar. Provas nível 3 é para aquele aluno que falou, olha,
Eu quero fazer Einstein. Quer Einstein? Quer. Então eu vou estudar tudo que tem no Einstein. Ah, eu quero fazer Unifesp. Quer? Então você vai estudar tudo. Ah, eu quero ABC. Pô, então eu vou estudar tudo da ABC. Entende? Então não é para aluno que está indeciso. Nenhuma dessas provas, na verdade, nenhuma dessas preparações é para alunos indecisos. Só que aqui, por menor que seja essa indecisão, ela vai complicar a sua vida porque a nota de corte é muito alta. Na 2, algumas provas sim, algumas provas não. Você pode ter aí uma margem de erro um pouquinho maior, mas é muito exigente, tá? Quando a gente fala de Santa Casa, de FAMEP, de Unesp, isso daqui, ó, é nível 2. Então eu tenho que estar muito alinhado. Deu para entender? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem.